Vamos falar de streetwear? Eu falo aqui muito de menswear, até muito mais do que falo do womenswear. Até porque eu acho que existem imensos canais de YouTube e redes sociais e páginas de Instagram e coisas do género que já cobrem esse tema. E de falarem muito mais nas meninas e na moda feminina do que na moda masculina. E hoje quero abordar o que falo aqui mais vezes, que é o streetwear. Hoje conseguimos se calhar olhar para este estilo de várias formas, dividi-los aqui de várias formas, dividi-los pelo menos em duas grandes fações. O streetwear japonês e o streetwear americano. Ambos partem do mesmo ponto de partida, que é o workwear. No caso americano, depois há o desvio para peças muito mais militarizadas, com peças de uniformes militares. No caso japonês, peças muito mais tailoring, uma afinação da alfaiataria para este estilo. Olhar para o streetwear, também olhar para todas as subculturas que dividem o movimento. No caso, temos a cultura skater, o techwear, o high fashion, o original, o athleisure inspired, o mainstream e agora uma última categoria também muito inspirada no streetwear japonês, que é o formal streetwear, que é esta afinação da alfaiataria. Mas antes de saltarmos para isto e de saltar já para o fim, engane-se quem acha que realmente o streetwear é uma coisa nova. O streetwear acontece... As primeiras impressões acontecem ali na década de 70, quando as tribos sociais procuravam maneiras de se vestir de forma barata e basicamente tinham que comprar em segunda mão. Comprando em segunda mão, tens que te sujeitar basicamente ao que tens e aos tamanhos que tens, daí estar aqui envolvido este estilo muito relaxed, muito oversized, muito... quase aquela ideia de roubar o guarda-fato aos nossos pais ou aos nossos avós. É daqui que parte este estilo mais à larga, mais oversized. Isto acontece porque estas tribos realmente eram tribos que não tinham assim muito dinheiro e tinham que se sujeitar mesmo ao que havia nas lojas em segunda mão e até mesmo feiras da ladra por esses mundos fora. Na década de 80 a cultura muda um bocadinho com a entrada do streetwear para o hip hop. Aliás, nasce o hip hop como o conhecemos nas ruas de Nova Iorque e depois nesse início de década entra os Run DMC a gritar por todo o mundo My Adidas, e aqui já faz uma junção da música com o streetwear e com a moda em geral, com o athleisure. Athleisure é esse que no início da década de 80, inícios de 90, tem o nascimento de se calhar a coisa mais importante do que há memória, que é o Holy Grail dos sneakers, que é o Air Jordan. O Air Jordan nasce desta necessidade de haver uma ligação às culturas mais mainstream e ao desporto, e este é o primeiro ponto em que se liga tudo, em que se liga o desporto à música, à comunidade de moda. Nesta altura, marcas como a Nike florescem, crescem com um exponencial muito grande neste contexto, mas ao mesmo tempo já havia a Supreme pela mão do James Jebbia, a Stussy, já havia Dapper Dan, que mantém-se até hoje, e todas estas com a identidade muito americanizada, uma identidade muito vincada. E do outro lado do espectro, um lado mais japonês, tínhamos o Hiroshi Fujiwara, e mesmo assim manteve-se até aos dias de hoje. No entanto, até ao final dos anos 2000 foram comunidades e foi um estilo que se manteve muito underground e muito ligado, lá está, às pessoas com menos posses, às pessoas com se calhar um contexto social não tão positivo, e então ligava-se muito este estilo de roupa, ou este estilo quase de lifestyle, porque já estava numa questão de lifestyle, a essas comunidades mais prejudicadas na América. A abertura das portas do high-end e do luxo dá-se no início de 2000 e também começa aqui uma democratização do streetwear e passa das ruas para as passarelas. Isto porquê? Porque começam a aparecer as primeiras collabs, isto percebe-se a necessidade e percebe-se o porquê de haver público, e começam a aparecer nas passarelas pela mão, por exemplo, da Jill Sander, que em 98 colabora com a Adidas, que abre a porta do luxo para o mainstream, e depois já vimos a Burberry, a Gucci e a Fendi a aparecer em vários videoclipes de hip hop, que depois vai dar ao que nós conhecemos agora. A Supreme, praticamente, que toda a gente conhece, colabora com a Timberland em 2016, do Lacoste e Louis Vuitton em 2018 e a Burberry em 2022, e antes disso tinham colaborado
com a Baiting Ape, com a Stussy, com a Champion, e eu acho que isto é das marcas mais importantes em termos de streetwear, porque além de abrirem portas para o luxo, de trazerem o luxo para o que se fazia nas ruas, dá também uma plataforma, quando já têm algum tipo de conhecimento, dá uma plataforma para marcas começarem a ser muito mais conhecidas neste meio. O que nos leva depois a ter um Virgil Abloh na Louis Vuitton. E quando o Virgil traz a sua Off-White para estes palcos maiores, realmente toda a gente olha para ele e toda a gente se apercebe que está ali um nicho de mercado. Na Louis Vuitton, o Virgil depois vai colaborar com o Nigo e volta a colaborar com a Nike. É o principal responsável para haver este mundo do streetwear como agora o conhecemos. Como isto é um mundo sempre em mudança, nasce o formal streetwear, que é um estilo muito mais relaxed e oversized das peças de alfaiataria, as normais. É uma ligação direta ao streetwear japonês. O streetwear japonês utilizou muito o formal streetwear para o crescimento da própria cultura no Japão. O formal streetwear também é quase um trademark do Pharrell, que foi o senhor que seguiu na casa onde viu crescer o Virgil. E está patente nas coleções que ele faz e nas colaborações. Aliás, o Pharrell tem a Human Made, a Nerd e a Billionaire's Boy Club, e depois também tem colaborações com a Adidas e por aí fora, e depois estas colaborações que ele tem feito também dentro da própria Louis Vuitton têm sido muito para o streetwear. Há sempre uma necessidade constante de adaptação. Exemplo disso, temos a Stussy, a Supreme e a Baiting Ape, que souberam se adaptar. Quem não soube adaptar e que está a sofrer com isso, e nós temos visto agora os relatórios financeiros, é a Nike. Vamos ver se conseguem ter aqui alguma volta. Em contrapartida, quem se sabe estar a adaptar além destas três é a Keith e a Amélie Noir, além de a Acne Studios, que estão a cimentar o seu próprio lugar no streetwear, trazendo novos públicos, trazendo novas pessoas e trazendo uma estética um bocadinho mais moderna. Há muitas outras coisas que eu podia estar aqui a dizer e podia estar aqui a falar. Quis dar aqui um contexto um bocadinho mais abrangente, não tão minucioso, mas é isso. No final de contas, o que interessa aqui é um estilo que nasceu das ruas para as pessoas de rua e para as pessoas dos bairros, que chegou às passarelas. Tem-se ouvido muito, até em 2024 ouviu-se que o streetwear estava acabado, e não está bem assim. O streetwear apenas se adaptou e foi para outros ramos e para outras cenas. Para terminar, quero-vos deixar aqui 3 marcas que não são assim tão conhecidas. São conhecidas, mas não são assim tão conhecidas, e são média alta gama e não são assim muito caras, e são 3 abordagens muito diferentes. A M Studios, a Scuffers e a Pompeii são 3 marcas muito diferentes. Eu acho que vale a pena vocês procurarem com a cabeça e vejam com olhos de gente, porque além de eles fazerem lookbooks super engraçados e apresentações de marca super engraçadas, são 3 abordagens muito diferentes do streetwear. Malta, espero que tenham gostado. É um bocadinho mais informativo este, não é? Uma mini formação de streetwear para quem não está a par. E é isso, tchau, um gajo vê-se.